grave acidente foi registrado no sábado, na BR-070, próximo a Poconé. Tirou a vida de 2 pessoas, entre elas uma criança de apenas 5 anos. Um caminhoneiro gravou imagens um pouco antes do acidente acontecer. A repórter Penélope Charmosa, Luciana Gavilha, traz todos os detalhes. Vamos ver. Infelizmente, um acidente gravíssimo. E as imagens em que revela que o condutor do veículo de passeio dirigia na rodovia em zigue-zague e também andou por um bom tempo no sentido contrário, ou seja, na contramão. Essas imagens foram feitas por um caminhoneiro que estava observando o comportamento do condutor deste veículo e nem passava por ele. E, infelizmente, o desfecho foi terrível, trazendo a morte do condutor do veículo de passeio, ficou preso às ferragens, teve morte súbita, e também da criança de 5 anos. Terceiros tentaram socorrer a criança, mas infelizmente ela não resistiu. É mais um acidente fatal e felizmente esse caminhoneiro fez a filmagem pouco antes da colisão, demonstrando que o veículo misteriosamente trafegava pela contramão de direção. Isso isenta o outro motorista de veículo de carga que recebeu o choque desse veículo numa curva, trazendo esse saldo de a morte do condutor no momento do acidente. Ele ficou preso às ferragens, a criança foi socorrida por um outro cidadão que passava pelo local, levou-o até o Trevo do Lagarto, onde há uma base de atendimento da Nova Rota do Oeste, e a equipe de resgate constatou o óbito dessa criança. As causas serão apuradas no laudo da Politec, se é droga, se é álcool, se é sono, o laudo é que apontará isso. Tem informações do ponto de partida daquele condutor e qual seria o destino? Ele saiu de alguma área rural, antes do posto 120, que é a nossa unidade operacional, que fica a 120 quilômetros da cidade de Várzea Grande, ali do Trevo do Lagarto. A Polícia Judiciária Civil de Poconé é que acompanha o caso do acidente que aconteceu na madrugada deste sábado, por volta de 4 horas da manhã. Eu volto aí para o estúdio. Por mais que você seja um motorista cuidadoso, né, que respeite as leis de trânsito, você está sujeito exatamente a um acidente tipo esse. A pessoa alcoolizada, a pessoa com droga, a pessoa dormindo muitas vezes, resistindo ao sono. Esse é um grande erro, os motoristas de caminhão sabem exatamente o que eu estou dizendo. Muitos deles, para cumprir meta, horário, tempo de entrega de mercadoria, tempo de entrega de carga, acabam lutando contra o sono, né, e acabam perdendo essa luta e aí, de certa forma, promovendo catástrofes e tragédias como essa que nós vimos aí. 070, à noite, né, numa curva, uma colisão frontal levou a óbito essa criança e alguns outros que estavam ali. Mas, enfim, eu agora recentemente, fui agora de final de semana, comecei o programa de hoje falando exatamente de Lucas do Rio Verde, né? É uma pavimentação espetacular, 163, duplicada pelo governo do estado de Mato Grosso. Tem só um trecho que ainda está em processo de duplicação. As estradas em si, em Mato Grosso, têm melhorado muito, né? Aí você me pergunta assim, mas será que vai melhorar também? Vamos diminuir o número de acidentes aqui no estado de Mato Grosso por conta exatamente da melhoria considerável, da melhora considerável das estradas? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que leva exatamente ao acidente é a imprudência, é o exagero. Você vê que nós temos uma avenida, uma rodovia da morte duplicada, mas o excesso de velocidade continua. Continua e continua assim, de forma abusiva mesmo, principalmente por conta de caminhonetes. Você vê uma rodovia, 163, e as outras não são diferentes, em que você tem muitos caminhões, até porque é ali que passa boa parte da produção do estado de Mato Grosso, né? Escoando tudo aquilo que a gente produz, então torna-se cada vez mais perigosa, sem dúvida alguma, apesar de estar duplicada. Mas os automóveis, né, estão em altíssima velocidade e aí normalmente a gente tem que dar notícia de tragédia aqui, como essa e muitas outras que poderão vir a acontecer, infelizmente, aqui no estado de Mato Grosso. Então o problema não está necessariamente no automóvel,